Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Boa tarde, boa noite a todos. Irmãos e irmãs, nesta casa de oração, elevamos a Deus nossos louvores e preces por intercessão do Santo Jesuíta Paulo e seus companheiros religiosos, vítimas dos ataques que a Igreja sofreu nas terras da planeta, por terem permanecido firmes na fé, por foram crucificados no alto de uma colina em Nagasaki, no século XVI. Seu exemplo nos mantenha firmes na fé e no amor de Jesus Cristo. E para acolhermos a procissão de entrada, e a todos nós aqui presentes, cantemos. Mais um dia findou, eu venho te ver para conversar. Mas outra noite chegou, eu venho agradecer antes de repousar. Andei o dia inteiro procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu recebi. Muito obrigado, Senhor, pela dor que suavizei, por sorrisos que sorri. Andei o dia inteiro procurando meu irmão. Eu quis ser instrumento do teu amor, do teu perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite, boa tarde. Boa tarde. Isso, já é de noite, porque depois das 18 horas estamos iniciando a noite. Mas é boa tarde porque ainda está sol. E o pessoal, aqui no tempo do verão, na hora ou na época do verão, não consegue distinguir muito se é de noite, se é de tarde. E do outro lado, lá do Japão, a gente podia dizer boa noite ou então bom dia. Você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube e pelo Facebook, através da live. Queremos nos acolher uns aos outros, dizer que bom que estamos juntos para louvar a Deus, bendizê-lo, adorá-lo, sobretudo agradecer pelo dia que nós vivemos, por tudo que nós recebemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos permite o amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, tomando consciência dos nossos pecados, peçamos perdão cantando. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha
voz, a ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Você é meu Senhor, e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Você é o meu Senhor, e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Miki e seus companheiros, pelo martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue, na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de nós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
amor do Senhor, por quem o suspeita, é de sempre e para sempre. O amor do Senhor, por quem a respeita, é de sempre e para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe que de barro somos feitos e se lembra que apenas somos pó. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres, esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com tanta falta de fé. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, cuidai para que nenhuma raiz da maldade cresça no vosso meio. E para que realmente nenhuma raiz da maldade cresça no nosso meio, nós precisamos ouvir, acolher e seguir o conselho de Deus nosso Pai. E a palavra tirada da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 até o versículo 7, passando para o versículo 11 até o versículo 15, diz: o Senhor corrige aqueles que Ele ama. E comparado a um pai, a palavra vem ao nosso encontro dizendo: pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Deus coloca-se como pai que corrige os seus filhos.
Mas alguém podia dizer, mas eu não tenho pai, não conheci o meu pai. Ou o meu pai é tão severo e tão carrasco. Ou o meu pai é em situações. Ainda que tu tenha sido criado sem pai, ainda que tu não tenha tido um pai exemplar, nada tira, nada anula a palavra que Deus dirige a todos nós nessa carta aos Hebreus. Se realmente nós queremos viver retiliniamente segundo o que Deus deseja que nós vivamos, não temos outra escapatória senão seguir a palavra que juntos acabamos de ouvir. É um conselho que se nos é dado. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. Quando no nosso meio cresce uma raiz venenosa, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ao invés de nos fazer crescer para a santidade, para a santificação, essa raiz tumultua o ambiente, semeia em nós confusão, divisão, brigas, contendas, ciúmes, rivalidades, o egoísmo, a prepotência e a ganância. E poderíamos resumir esses vícios todos naquilo que a Santa Mãe Igreja descreve como os 7 pecados capitais. Justamente por quê? Porque cresceu no nosso meio a raiz da impiedade. O ímpio, quando ele se instala no nosso meio, ímpio pode significar a vaidade, ímpio pode significar a ira, pode significar a soberba, pode significar a prepotência, pode significar o espírito da luxúria, pode significar tantas outras coisas que, proporcionadas por aquele veneno, nos destrói como comunidades, como família, e não nos faz realmente homens e mulheres à guisa daqueles homens e daquelas mulheres que Deus pensou quando nos fez a sua imagem e semelhança, e quando por amor nos enviou seu Filho Jesus Cristo, que se fez um igual a nós, menos no pecado. Esse Jesus que hoje, na segunda leitura aqui no Evangelho, vai à sua terra natal, e aí ele começa a falar. Pega no livro sagrado, Isaías capítulo 61, no meio da assembleia, no sábado, dia da assembleia, na sinagoga, ele pronuncia a palavra: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu, me enviou, me capacitou para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos presos, para curar aqueles homens e mulheres que estavam com o coração contrito, aqueles homens e mulheres sujos, impuros, por causa justamente do veneno da impiedade, justamente mergulhados naquilo que destrói a vida, a família, o lar, divide as pessoas, a própria comunidade. Me enviou para abrir os olhos aos cegos. Cegos aqui, entendamos, cegos de espírito e também cegos fisicamente, espiritualmente e corporalmente. Me enviou para abrir os ouvidos aos surdos, aqueles que não conseguem ouvir a palavra e deixar-se moldar por ela, aqueles que não querem mudar, duros de coração. Deus me enviou para anunciar a cura e a libertação daqueles homens e mulheres paralíticos, leprosos, sarar todos os homens e todas as mulheres. E não só com as palavras, ele persuadia as pessoas e provocava uma admiração, inclusive dos próprios contemporâneos, mas as suas palavras se realizavam, porque de facto os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram sarados, eram curados, andavam, os paralíticos, os mortos ressuscitavam, e a boa nova de facto era anunciada. Essas atitudes de Jesus provocaram uma admiração
nos seus conterrâneos, a ponto de eles se questionar: não é este homem filho de José o carpinteiro? Nós não conhecemos os seus parentes? Até aí tudo bem, mas o que estraga o discurso desses homens é justamente o minimizar, o querer não ouvir a palavra e não seguir as suas orientações. De onde tirou tudo isso? Quem me inspirou? Palavra de sabedoria. Começaram então a caçoar dele. Começaram então a minimizar, a desprezar os seus ensinamentos. Nós conhecemos os seus parentes. Ele não pode falar isso. E por ali fora. E Jesus, entretanto, segue o seu caminho. O texto hoje, ele simplesmente diz: Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. O texto que nós lemos no domingo, dizia que Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Ou seja, ele levou a bom termo a sua missão. Não se deixou convencer, nem tampouco abater o ânimo. Não se deixou levar pelas críticas que estava sofrendo. Ou seja, é necessário que cada um de nós assuma a missão que o Senhor lhe confiou. Nós cantamos variedíssimas vezes aqui na nossa igreja o hino das Santas Missões Populares. E anunciar Jesus é a nossa obrigação, é o nosso dever. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Porque para mim, diz São Paulo, anunciar o Evangelho não é um título de glória, é uma obrigação. Só que isso não se faz sem justamente enfrentar barreiras, sem enfrentar situações difíceis, pessoas que nos desafiam, pessoas que não querem dar crédito às nossas palavras, pessoas que nos rotulam, pessoas que justamente querem que a gente suma da frente deles. Não podemos nos deixar levar pelo espírito da timidez, porque não é este espírito que nós recebemos de Jesus Cristo. Deus nos deu um espírito de fé, um espírito de perseverança, um espírito intrépido, como justamente aquele espírito, a atitude que os nossos antepassados tiveram que enfrentar. Ontem celebramos o martírio de Santa Águeda, aquela mulher que significa mulher boa, mulher que faz bem, Águeda, pessoa do bem. Hoje nós estamos a celebrar na igreja o martírio de São Paulo Mique e seus companheiros. 6 franciscanos e 3 jesuítas. E depois, outros tantos leigos. Dentre esses leigos, havia 2 jovens. Um de 11 anos, outro de 13 anos. Lá nos anos 1556 a 1557, eles foram justamente martirizados lá no Japão. Porque a religião católica estava sendo perseguida. Mas eles preferiram a morte, porque sabiam que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E a primeira leitura nos falava: nós ainda não sofremos o suficiente até o derramamento de sangue. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. A carta aos Hebreus está justamente nos desafiando. Às vezes a gente, uma coisinha de nada, a gente já esfria. Uma palavra atravessada, a gente que está na igreja já recua. É melhor desistir. Porque me fazem em frente. Porque querem me combater. Porque não gostam de mim. Porque fulano falou isso. Porque fulano falou isso aqui. Não. Olhemos para a cruz. Nós ainda não sofremos o suficiente. Jesus, com uma única gota, poderia salvar a humanidade. Uma única gota. Então, seria suficiente para salvar a humanidade. Mas Ele derramou todo o seu sangue. E nós nunca sofremos um prego na mão, um flagelo ainda. Olhemos para São Sebastião. A imagem de São Sebastião perfurada. Olhemos para aqueles homens e aquelas mulheres que foram jogadas na fornalha ardente.
nas covas de leões, que era um espetáculo daquele tempo. Agarravam os cristãos e os laçavam na jaula, ou seja, no palco, como se faz um círculo, né? Eles jogavam ali, onde havia onça, havia leões, e os cristãos ali eram triturados, eram mortos, como no Japão, esses nossos irmãos, Paulo Mink e seus companheiros. Nós ainda não chegamos nesse tempo. Ou lá no Médio Oriente, nós ouvimos irmãos que estão sendo perseguidos, ainda hoje, cristãos que estão sendo martirizados, mortos. Nós aqui no Brasil estamos no bem bom, graças a Deus. Somos os melhores? Não. É que cada pessoa com a sua situação. Mas nós não nos esqueçamos que o martírio daqueles homens não é mais importante do que o nosso martírio de hoje, aqui no nosso Brasil. Nós precisamos assumir os combates, os conflitos, as pessoas que não nos aceitam do jeito que nós somos, no anúncio do Evangelho, na defesa da nossa religião católica, e mesmo aqui entre nós católicos, as pessoas que nos fazem frente, as pessoas que nos contrariam. Precisamos entender isso como até certo ponto um martírio, porque aquilo que nos salva não é o sendo cortado a cabeça. Aquilo que nos salva, meus irmãos, que faz com que nós enfrentemos o nosso martírio, não é o ser flagelado, não é o ser chicoteado. Hoje, isso aqui não faz parte do nosso martírio. O nosso martírio hoje é aquilo que você enfrenta na sua casa, levando a cruz do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, levando, enfim, a cruz do horário, 5 horas, 18 horas para a Santa Missa. É muito cedo? É muito cedo, sobretudo para esse tempo. Eu não vou à missa porque é muito cedo. Se estivesse trabalhando, tinha justificação. Mas não está trabalhando, está em casa, aposentado, aposentada. Ou também desempregado ou desempregada. Mas porque 18 horas é muito cedo, não vou à missa. Por que não enfrentar essa hora como um martírio também? Como um sacrifício agradável a Deus. Quando eu tenho que renunciar à minha novela, quando eu tenho que renunciar à minha série na televisão, quando eu tenho que renunciar o estar com A ou com B, e na hora da missa, ou na hora da celebração eucarística, na celebração do culto, num domingo, por exemplo, não temos missa, mas nós temos o nosso culto. É martírio também abandonar o nosso conforto lá em casa para vir ao domingo ao culto, à celebração da palavra. A Dona Regina é que vai fazer a celebração da palavra, mas eu não gosto da Dona Regina. É um sacrifício. Vá rezar. Vai. Mas a Dona Regina fala isso, fala aquilo. Sim, fala, mas ela está presidindo em nome de Jesus no domingo, quando ela está presidindo a Santa Missa, ou seja, a celebração da palavra. É Jesus que está presidindo a comunidade, na pessoa dela, na pessoa da Rosa, na pessoa de todos vocês, quando assumem uma missão. Então assumamos isso realmente como um martírio também. E é justamente isso. Imagina engolir um sapo lá em casa. Enfrentar o marido quando você precisa ir para a igreja. O marido diz, não, hoje todo dia na igreja, toda hora porque não sei o quê. É isso aqui, é isso lá, e cadê eu? Sim, você vem comigo, para você saber onde eu tenho estado, para saber onde eu tenho ido. Mas eu não vou, vai. É exatamente dizer, eu sou católica, eu sou católico, não renuncio à minha fé, não troco a minha missa, não troco o meu terço. Reze na sua casa o terço, convide o seu marido. Não, mas ele não gosta. É um martírio em frente, rezando com ele o terço. Reze com ele o terço, reze com seus netos o terço. Custa, porque tem que tirar pelo menos um tempo, consagrá-lo
a hora do terço, pelo menos uns 15 minutos por dia, para rezar juntos. Às vezes as crianças nos tiram do sério porque falam muito. Existem pessoas aqui que quando a detalhada chega em casa, aquilo parece mais uma creche do que não. E às vezes a avó fica como que louquinha, porque não consegue se concentrar. É um martírio. Aguente firme. Não desista. Vamos em frente. Mesmo que haja um netinho ou uma netinha que pareça uma capetinha, aguente firme. Não desista. É um martírio. Não vamos esperar outra coisa. Não pretendamos, não desejemos um martírio igual de João Batista, um martírio igual de Santa Águeda, um martírio igual de São Pedro, que foi cortado, que foi crucificado da cabeça para baixo, como São Paulo Nique e seus companheiros, ou como aqueles mártires que vinham lá de Portugal para o Brasil, que foram mortos pelos piratas no alto mar. Não, é um martírio diário. Cada um de nós tem o seu martírio. Enfrenta cruzes lá na sua casa, que são autênticos martírios que nós precisamos agarrar e abraçar, porque desses martírios pequenininhos que se tornam um martírio grande. E a partir desses martírios pequenininhos e que se tornam grandes, amanhã nós teremos o céu aberto e ouviremos Jesus nos convidando: vinde benditos da casa do meu Pai. Que São Paulo Nique e seus companheiros intercedam por nós, para que com determinação, com coragem, com fé, com esperança, assumamos e levemos a bom termo os nossos martírios de cada dia, de cada hora, de cada minuto e de cada segundo, para que então possamos um dia sermos coroados lá no céu. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos pedir que o Senhor agora abra os seus braços, o seu coração e aceite estas preces que são frutos da partilha desta palavra. A cada uma das intenções nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Fazei, ó Pai, vossos filhos e filhas crescer na vossa graça e na busca da santificação, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai às autoridades honrar cada dia o compromisso com um mundo de paz e justiça, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Concedei aos educadores a disposição de corrigir com amor e ensinar a sabedoria com dois simples. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Socorrei os que enfrentam privações e desânimos e dai-lhes experimentar o vosso amor. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai nossa comunidade a cultivar os valores do Evangelho e se guardar de toda forma do desamor. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Deus de bondade, as nossas preces, feitas com muita fé, confiança e esperança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos sentamos agora para o ofertório cantando. Novo dia, mais vida e esperança, aqui trazemos com toda a confiança ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos veste e os bens que nos teremos. Nós ofertamos
nós para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos em Cristo Cristo, Para nosso nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda que vos será consagrada em honra do martírio dos vossos servos Paulo Mique e seus companheiros, para que nos purifique dos nossos pecados e nos torne propício às nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A verdade é justa e necessária nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelos mártires São Paulo Mique e seus companheiros confessaram o vosso nome e derramaram o seu sangue como Cristo, manifestar as vossas maravilhas, as maravilhas do vosso poder, e assim, sustentando a fragilidade humana, nos dás coragem para o vosso testemunho por Cristo nosso Senhor. Amém. Portanto, com as forças celestes, vos celebramos constantemente na terra, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus dos universos, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai em vós estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, após a memória da morte e ressurreição do nosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial Benjamin Machado, Maria Clemência, Adalgisa Rosa, Luzia e Ricardo dos Santos, Vicente dos Santos. E chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Paulo Mique e seus companheiros e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ferido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A morte de Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, eterno é seu amor, que criou o céu e a terra. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos.
Nutridos com o pão do céu, nós nos tornamos um só corpo em Cristo. Fazei, ó Pai, que jamais nos afastemos do seu amor, e a exemplo dos vossos mártires, São Paulo, Nique e seus companheiros, superemos tudo corajosamente por aquele que nos amou primeiro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, conscientes de que o Senhor nos chama para enfrentarmos todos os santos dias os nossos martírios, e não temos como fugir deles, porque a nossa salvação, a nossa entrada no céu, depende da vivência desses martírios. Vamos em paz, que aquele que nos fortalece, nos dá força para poder superar um martírio atrás do outro, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.